Fala galera do K3, beleza? Resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que eu, Adriano, uso a nossa tabelinha do K3 aí de acompanhamento nutricional, de cálculo de macros, para montar o que eu vou comer ao longo do dia, beleza? Então lá na nossa tabelinha de acompanhamento nutricional, vocês vão poder ver lá meu nome, né? Olhem na tela aí, estou compartilhando com vocês também. Número 1, Adriano. Qual é o meu objetivo? Manter peso, estratégia nutricional, low fat, nível de atividade física, 5 vezes por semana, massa magra aí, setinha número 5, 81,5. Com esses dados de informação aí, então a tabela vai calcular meus macros nutrientes diários, né? Carboidrato, proteína e gordura. Então, de carboidrato deu aí, setinha vermelha número 1, 460 gramas. Gordura, 71 gramas, seta número 2. Proteína, 179 gramas, seta número 3. Então, com essas informações, eu peguei, beleza, eu tenho que comer 460 gramas de carboidrato por dia, 71 gramas de gordura e 179 gramas de proteína. Aí eu vou lá e fiz uma tabelinha para eu distribuir, para eu saber se eu estou comendo mais ou menos, como é que eu chego nessa conta. Então, vamos lá para a tabelinha. Então, criei aqui, basicamente, são 6 colunas. Quando é que eu vou comer, que comida que eu vou comer, a quantidade que eu vou comer, e a composição do alimento, carboidrato, gordura e proteína. Como é que eu sei a composição do alimento, carboidrato, gordura e proteína? Então tem um documentozinho do acompanhamento nutricional, que eu vou abrir aqui para vocês, e lá dentro tem alimentos, fontes de carboidrato em 100 gramas. A nossa Nutri aí botou aí, forneceu essas informações para gente. Arroz integral tem 2,6 gramas de proteína, 1 grama de gordura, 25,8 gramas de carboidrato. Aveia, 66 gramas de carboidrato. Cuscuz, 25. Linhaça, 43. E por aí vai. Então é aqui que você vai tirar essas informações. Então, eu botei lá no café da manhã, óleo de coco, 5 gramas, porque eu uso para untar lá para fritar ovo, tem 5 gramas de gordura. Claras de ovo, eu como 4 claras de ovo, tem 1 grama de carboidrato, 1 grama de gordura, 16 gramas de proteína. Por que eu só como a clara e não como a gema? Porque a minha dieta é low fat e se eu quisesse comer a gema, eu poderia. Porém, se eu comer a gema, isso aí vai impactar na quantidade de gordura no final do dia. Como a minha estratégia é low fat, gema tem muita gordura, isso impactar, eu prefiro não comer a gema no café da manhã e comer outras coisas ao longo do dia. É só por isso, tá bom? E também tem uma questão da Zone Diet lá e tal, mas isso aí não vem ao caso não. O principal motivo é por causa da gordura e também em mim, como eu como muitos ovos por semana, 30 ovos por semana, isso aumenta aí o meu colesterol, isso é individual. No meu caso, aumentou o meu, que eu já fiz teste, fiz exame de sangue e comparei. Então tem esse outro motivo aí também. Mas beleza, vamos continuar aqui. No café da manhã também eu como frutas. Eu sempre como uma banana mais alguma outra fruta. Mais uva, mais manga, mais melão, mais melancia ou morango. Então dá mais ou menos 200 gramas de fruta que tem aí. Aí aqui eu botei uma média. Falei, pô, se eu comer uma banana e mais uma outra fruta, olhei lá na tabela, fiz uma média, dá mais ou menos 30 gramas de carboidrato, quase nada de gordura, quase nada de proteína. E aí, beleza, eu também, durante o café da manhã, eu tomo café junto com meio scoop de whey e no pós-treino mais outro meio scoop também. Então, botei aqui mais um whey, que tem 25 gramas de proteína. Pré, intra e pós-treino, eu faço um shake. Eu tomo um pouquinho antes do treino, tomo um pouquinho durante, bem pouquinho durante, e tomo um pouquinho depois quando sobra aí, que é uma mistura de carboidrato em pó, que eu misturo também com creatina. Então, tem 50 gramas de carboidrato, mais proteína 4 gramas, mais 5 gramas da proteína da creatina. E aí, beleza, terminou, vai para o almoço e janta. Então, aqui eu coloquei a quantidade que eu vou comer no almoço e na janta somados, né? Geralmente eu distribuo metade no almoço, metade na janta. Então, 480 gramas de arroz ou batata, dá mais ou menos em média, eu peguei lá, eu vario, né? Tem semana que eu como arroz, tem dia que eu como arroz, tem dia que eu como batata, tem dia que eu como cará, tem dia que eu como mandioca, tem dia que eu como inhame, tem dia que eu como macarrão. Então, na média, eu peguei lá, dá mais ou menos 480 gramas disso daí, na média disso, dá mais ou menos 144 gramas de carboidrato, um pouquinho de gordura e um pouquinho de proteína. Né? Então, beleza. E aí, minha fonte primária de proteína vai ser frango, carne, porco ou peixe. Eu também como variado ao longo da semana. Né? 2, 3 vezes frango, 2, 3 vezes carne, 1 ou 2 vezes porco, 1 ou 2 vezes peixe.
Então, eu como 360 gramas, né? 180 no almoço, 180 no jantar. Dá mais ou menos aí, em média, né? 108 gramas de proteína. Fui lá na tabelinha, olhei, fonte de proteína, cadê? Olhei aqui, mais ou menos, dá mais ou menos 30 gramas de proteína a cada 100 gramas de carne, peixe, frango ou porco. Mais ou menos, arredondei aqui para simplificar minha conta do dia. E aí, vegetais e salada, também distribuído ao longo do almoço e da janta, dá uns 300 gramas, que dá mais ou menos 30 gramas de carboidrato, não dá nada de gordura e de proteína. Sucos de fruta do almoço e da janta. Então, ou eu tomo o suco do líquido, ou às vezes eu parto a fruta e como a fruta sólida, como se fosse suco, como se fosse uma sobremesa. Então, dá mais ou menos uns 250 no almoço, 250 no jantar, e aí fiz uma média. A diferença da fruta do almoço e do jantar é que geralmente o que eu tomo no almoço e no jantar tem bem menos carboidrato que no café da manhã. Porque no café da manhã eu incluo banana, e banana tem muito carboidrato, já melão, melancia, mamão tem bem menos carboidrato do que a banana a cada 100 gramas. Então, meu suco do almoço e da janta eu como muito, mas tem menos carboidrato do que na banana do café da manhã. E aí eu boto mais umas 100 gramas de molho aqui, porque sempre tem um molhinho e tal. Então, de média, da semana aí, botei 100 gramas, que dá, em molho geralmente é mais carboidrato, gordura e quase nada de proteína. Como uma paçoquinha por dia também, padrão. E aí eu olhei na tabela nutricional lá da paçoquinha que eu como, é isso aqui a tabela nutricional dela. E aí, nos últimos tempos eu estava emagrecendo, estava perdendo gordura. Eu cheguei a ter mais ou menos 9, 10% de gordura no ano passado, e aí esse ano eu cheguei a ter 3% de gordura. Caramba, não era nem algo intencional, e aí eu fui descobrir, eu fui jogar meus dados aqui, eu vi que eu estava comendo menos do que eu precisava. E aí eu comecei a colocar mais carboidrato, eu estava comendo menos carboidrato. Gordura e proteína estava ok, mas o carboidrato estava menos. Na hora que eu fui calcular, eu vi que estava faltando carbo. Eu falei, pô, já como muito carbo, já como muita fruta, já como muito arroz, batata, eu preciso achar alguma coisa muito densa em carboidrato. E aí eu fui lá e encontrei biscoitos de maisena e goiabada. Foi a opção que eu escolhi para dar a quantidade. Então eu já subi de novo meu percentual de gordura um pouco, porque eu comecei a comer mais disso daí, e aí eu subi meu percentual. Então o que isso mostra? Eu estava emagrecendo e perdendo gordura, mesmo comendo muito carboidrato, porém, mesmo eu comendo muito, era menos do que o meu corpo gasta por dia, de acordo com a minha estratégia, de acordo com o meu nível de atividade física, de acordo com o meu objetivo e de acordo com o meu nível de massa magra. Então tem que levar tudo isso em consideração. Então, às vezes a pessoa fala, o que emagrece? Carboidrato engorda. Carboidrato só engorda se você comer mais do que o seu corpo gasta. Se você comer menos carboidrato, não vai engordar. Inclusive, no meu caso aí, me emagreceu. E aí eu comecei a comer mais, comecei a engordar. Comecei a comer menos, comecei a perder gordura. Então é assim que funciona, né? Beleza? Então aí somando, eu fiz um somatório aqui de gordura, de carboidrato, carboidrato, colocando tudo isso que eu lancei, dá 457,8 gramas de carboidrato por dia. O segundo cálculo da planilha de acompanhamento K3, eu tenho que comer 460. 457, bem próximo de 460, tá ok. Gordura, deu 71,6, a meta é 71, tá ok. Proteína, deu 181,2, a meta é 179, tá bem próximo. Total, 3.196 calorias, que é o total lá da planilha de acompanhamento. O meu total deu 3.200, deu 4 calorias de diferença só. Então, vou mostrar aqui de novo. Aqui, ó, no cantinho tem meu total de calorias aqui, a coluna Y. A mais da direita aí, total, 3.196 calorias. Então, eu tô comendo 3.200 calorias por dia. E a minha meta é 3.196. Então, teoricamente, eu vou manter meu peso, né? Agora, observa a composição das 3.200 que eu comi. 457 gramas de carboidrato, 457 gramas de carboidrato, 71 de gordura e 181 de proteína. Essa é a minha composição. Eu poderia comer as mesmas 3.200 com composições completamente diferentes. E a qualidade também completamente diferente. Então, observa que a maior parte da minha alimentação é arroz, batata, frango, carne, peixe, vegetais, fruta. Tem um pouquinho de besteirinha aí? Tem paçoquita, tem maisena e tem goiabada.
Mas a maior parte da minha alimentação é comida de verdade, são de carnes magras, baixa em gordura saturada, né? Gordura é bom, mas preferencialmente insaturada, né? Gorduras vegetais, tipo castanha, azeite e tudo mais. Mas no meu caso de estratégia nutricional low fat, a minha quantidade de gordura ela é muito pequena por dia, muito baixa mesmo. Então, eu limito a minha quantidade de comida. Quem estiver numa outro tipo de dieta, por exemplo, cetogênica, já vai incluir bastante gordura, né? Porque a base da dieta cetogênica é a gordura. E aí vai controlar também a quantidade de calorias total no final do dia. Então, o que eu queria mostrar para vocês é como eu distribuo as minhas calorias diárias e aí eu monitoro. Se eu estou comendo isso daí e estou engordando, eu tenho que ver o que está acontecendo. Será que o meu objetivo tá ok? Será que eu quero emagrecer, eu quero engordar, então tá ok? Será que eu estou medindo direito? Será que eu não estou esquecendo de lançar alguma coisa? Tem que ver aí. Beleza? Qualquer dúvida, perguntem aqui no grupo, que eu e a Nutri aí a gente vai tentar responder da melhor forma possível para ajudar vocês aí no objetivo de vocês. Beleza? É isso aí, valeu, muito obrigado.